sejam bem-vindos ao podcast do deputado estadual Coronel Adailton. Um momento descontraído, um momento mais leve para você conhecer quem é o Adailton. A gente está sempre acostumado a ver tanta formalidade e agora é o nosso momento, né, Coronel? E detalhe, o nosso entrevistado do dia, da vez, é ele! É isso aí, ó, tá vendo, gente? De podcast agora e tudo. Estamos juntos, vamos continuar. Estamos juntos não, né, Camila? Tamo junto! Tamo junto e misturado e vamos continuar por aqui. Para quem não entendeu essa parte aqui, assim, o Coronel tem um português muito perfeito. Então, às vezes, a gente vai fazer algum material com ele, a gente fala assim, Coronel, não precisa tanto, pode falar tamo junto, pode falar tô aqui, estou aqui. Então, assim, a gente tá trabalhando essa questão nele, mas vai dar tudo certo. E nós vamos começar com curiosidades do Coronel Adailton, mas a gente vai do início, do começo, lá da infância do Coronel Adailton. Quem foi a criança, como foi a infância do Adailton? Bora lá, hein, gente? Olha, é muito tempo atrás. Foi lá em Cocalzinho, no início de 1966. Foi ontem? Foi ontem. Pouca gente estava por aqui. Mas é interessante o seguinte, foi uma infância muito boa, graças a Deus. Privada de algumas situações, principalmente no campo financeiro, mas eivada, lotada de muito carinho, de muita amizade. Ontem mesmo encontrei vários amigos que foram criados comigo naquela bela infância da cidade de Cocalzinho. Hoje eu fiquei até os 15 anos de idade, mas bem lá no início mesmo, era brincar de pique, esconde, brincar de bete, brincar de jogar bola descalço no campinho de terrão. E deixar metade do dedo no cascalho. Mas era tão interessante o seguinte, naquele nosso período de infância, se colocasse um calçado, que na época para jogar futebol de salão era conga, para jogar futebol de campo era de chute. Se colocasse um calçado a gente não conseguia jogar. Já não tem muita habilidade, perdia mais ainda, porque não tinha o contato com a bola. O contato era a pele mesmo do pé. Era aquela infância que caía, se chutasse ali errado, chutava o cascalho, ficava metade do dedo ali, ficava um buraco no... Deixar pra trás. Mas aqui, o senhor era uma criança muito ativa, uma criança custosa, tem uns meninos que só o Cristo, né? Como é que era o Adailton criança, assim? Era atentado, batia, apanhava? Como que era? Saía escondido, fazia firula? Conta pra gente essa parte aí. Não tem, não. Nem tanto, muito quietinho. Até porque eu sou o filho mais velho, nós somos 5 filhos homens, da dona Naninha e do seu Libânio, e naquele período a gente, além de cuidar da gente mesmo, tinha que cuidar dos demais, dar o exemplo para os meus irmãos. Foi assim que eu fui criado, meu pai dando o exemplo de homem dentro de casa, a minha mãe cuidando da gente em todos os campos, e eu tendo que cuidar dos outros irmãos. E é interessante falar disso. Camila, novinha desse jeito, nem sabe o que é lavar fraldas. Já conheceu fralda descartável? Glória a Deus, amém. Olha, lavei muita fralda. Era um tecidozinho assim meio que transparente, e aí a gente tinha que, para cuidar dos irmãozinhos, pouca fralda, muito menino. Olha. Tinha que ir pro batedor, lavar a fralda, tirar aquela massinha amarela, colocar para secar rápido. A massinha amarela? Você tá querendo dizer cocô? Ele fala muito certinho, gente. Eu tô tentando mostrar o Adailton da forma mais, mas é difícil, gente. Ele fala muito bonitinho. É por aí mesmo. Então, ajudei a criar meus irmãos e é claro que tínhamos uma infância boa, como eu disse, brincando muito, graças a Deus, soltos. Em Cocalzinho nós vivíamos soltos. Não tinha negócio de ter o quintal de um, o quintal do outro. Todos os pais conheciam, respeitavam e ajudavam a cuidar dos filhos dos outros. Então era muito bacana. Uma briguinha ou outra, é claro que acontecia, né? Não tem jeito. Criança está sempre brigando. Tocar campainha é normal. Mas olha, deixa eu contar um segredo da nossa infância em Cocalzinho, que não ocorre, nunca ouvi isso, nem vi acontecer em nenhum outro lugar. Em Cocalzinho, o dono da panificadora, que era apenas uma, tinha um compromisso. Deixar num cesto, numa sacola de pão na porta das casas, a quantidade de pão que já era combinada com a família. Não vai me dizer que o senhor... E todos nós respeitávamos isso. Olha que era interessante. A pessoa abria a porta, a quantidade de pão já estava lá e ele servia a sua família. Isso é um diferencial que eu nunca vou esquecer. Então, são coisas maravilhosas que existiam na nossa infância. Mas
logo em seguida tivemos que partir para o trabalho, né? Ajudar na criação. Anos, com 10 anos eu já trabalhava, já vendia picolé, vendia geladinho, engraxava sapato. Com 12 anos já enlonava caminhão. Fazer o quê com o dinheiro? Ajudar em casa? Ajudar em casa sempre, sempre. E até porque nós tínhamos que comprar, ajudar meus pais a comprar nosso material escolar, um calçado, uma roupa, sempre nós tivemos Os que ajudar. pais do senhor faziam, qual era a profissão? O meu pai, naquela época, era servente de pedreiro. Quando eu nasci, ele era lavrador lá em Dois Irmãos. Mas servente de pedreiro aprendeu o ofício de pedreiro e foi nesse campo que a gente seguiu. Minha mãe aprendeu a trabalhar no corte e costura, virou costureira e nós tivemos que ajudar a trabalhar. Com 12 anos eu já era servente de pedreiro ajudando meu pai. Depois fui pedreiro, meia colher, né, para começar, e meia colher. Depois vira profissional. Trabalhei muito de pedreiro ajudando meu pai. Lá em casa todo mundo sabe trabalhar de pedreiro. Meu pai é pedreiro até hoje. Olha Com só. 79 anos de idade, eu chego na casa dele lá em Planalmira, meu pai está trabalhando de pedreiro. Nossa. Está em cima do andaime, está rebocando uma parede. Mas é isso que gera aquela saúde maravilhosa que ele tem. Preparo físico melhor do que o meu, viu, gente? Pode acreditar. 79 anos, seu Libânio. Seu Nego, conhecido de todo mundo lá na Planalmira e por onde ele passou. Um exemplo de vida. E eu preciso falar do meu pai. Posso, né, falar um pouquinho? À vontade. Meu pai tem um 3º ano primário. Olha. Nasceu lá em Pernambuco, em Floresta do Navio. Veio para Goiás com 15 anos de idade, ajudar fazer Brasília, né, construir a sede do nosso Poder Executivo Federal. E depois veio para Cocalzinho, mas meu pai tem uma sabedoria que ninguém acredita. Meu pai conhece a Bíblia completa, de Gênesis ao Apocalipse. E tem a sabedoria natural que transmite isso a todos. Quem conhece o senhor, a família do senhor, sabe que uma das referências é essa questão de vocês serem cristãos, né, de conhecerem muito, serem Graças pessoas a de Deus. fé. Então isso vem mesmo da infância. Graças a Referência Deus, dos é da pais. nossa raiz isso. Mas assim, o que eu disse de a gente ter sido privado um pouco da parte financeira, mas longe, muito longe de ser carente. Porque nós tivemos sempre muito carinho, muito afeto, muita organização e muita honra. Honrar meu pai e minha mãe, para mim, é um orgulho enorme que eu tenho. Nós perdemos a nossa mãe em 2008 ainda, uma menina de 61 anos, teve um infarto fulminante, mas temos hoje o nosso pai como uma referência total da nossa vida. Esses 5 filhos homens temos uma conduta muito boa, nos reunimos muito, fazemos questão de comemorar o aniversário do nosso pai todos os anos. O senhor muito bacana. falando aí tão apaixonado, tão admirado pelo pai, e isso é muito, muito bacana, né? Eu também tenho essa paixão, essa admiração pelo meu pai. Mas assim, dessa vivência, da parte da infância do senhor, até essa idade que a gente já falou até agora, até os 12, 15 anos, o que o senhor tem assim, muito fresco, muito assim no coração do senhor, sabe? Uma coisa assim que ainda relembra aquele tempo de conselho ou de algum momento muito particular seu com o seu pai. Que, tipo assim, quando o senhor volta atrás, lá no passado, faz assim. Olha, meu pai sempre foi a referência, conforme eu disse aqui, mas aí eu preciso, para lembrar de tudo isso, eu preciso voltar lá na minha mãe também. A minha mãe, querendo ou não, foi uma referência na nossa vida. Minha mãe participou muito de perto da criação de todos nós. Nós que somos 5 filhos homens. Eu até no dia de fazer a nossa homenagem póstuma à minha mãe, eu disse o seguinte, eu escrevi o texto e disse, a mulher dos 6 homens, os 6 homens da sua vida estão aqui para te homenagear. E ela participou muito forte, por exemplo, de nos orientar como lidar com as mulheres. Olha aí, olha a brincadeira que é, Camila. O meu pai, pernambucano, sisudo, durão, e foi a minha mãe quem nos ajudou, nos orientou. Olha, a vida é assim, você precisa aprender que tem que cuidar bem da mulher, tem que tratar bem as mulheres. E a referência que a gente tinha de mulher era a nossa mãe. Então, como ela nos ensinava, a gente tenta cuidar até hoje. Graças a Deus temos uma convivência muito boa. E a nossa família segue aí, cada um na sua trilha. Meus irmãos, uns foram para a polícia, um trabalha de pedreiro até hoje, um mora lá na chácara do meu pai, continua trabalhando como produtor rural, é agente de saúde, agente comunitário de saúde, e dessa forma a gente vai levando a vida. O senhor mencionou essa lembrança da referência com a mãe. Interessante, né? Porque a gente vê que o senhor tem um casamento aí duradouro,
São 33 anos de relacionamento, admirável até, eu falo sempre que é muito bom ver o senhor com a capitã, até porque nesse meio político a gente quase não vê isso, né? A esposa acompanhando sempre, o homem ali o tempo todo mostrando a esposa dele ali de cabeça erguida, sem ter qualquer coisa que respingue ou que manche a honra, né? Honrando a mulher. Isso é muito raro, isso não é muito comum. Então a gente já entende que essa referência, essa base vem lá de trás, né? Lá da infância da mãe. Família, e o pai do senhor, assim, a lembrança, assim, o que o senhor tem muito especial, se o senhor consegue trazer a memória? Essa consideração que ele tem com a gente, ela é diferenciada, não tem como ser diferente. A calma que meu pai tem para dar um conselho, e não é daquela época só não, é até hoje. Eu não faço uma viagem sem ligar pro meu pai e falo, pai, estou indo para Porangatu hoje. Pai, estou passando aqui em Rio Verde, estou indo para Jataí. Ele sabe todos os meus passos. Eu falo com ele até hoje. E olha que eu sou mais velho e ligo, pai, benção, como é que tá aí? Tudo bem? Não, tá bom. E você veio por aqui hoje? Fala, não, pai, não tem jeito não. Estou saindo agora para Cristalina de Goiás. Vou lá fazer um trabalho lá político e tentar fortalecer a nossa equipe naquela região. E ele sempre, com aquela fé que ele tem no fundo do coração, vai com Deus, Deus ilumine seus passos. E nesse contratempo, quando o senhor já chega ali caminhando para os 15 anos de idade, o que startou na mente do senhor? Não, vou seguir militarismo, vou ser policial, vou ser um político. Nessa época, aos 15 anos de idade, já tinha isso no coração do senhor? Ou por enquanto o senhor estava focado em ajudar em casa, em ajudar com os irmãos, a família? Olha, as coisas foram acontecendo assim, na medida do que tinha que acontecer. Eu coloco todos os meus projetos de vida, isso não é de hoje, desde quando eu fui batizado, crismado, lá na igreja Santo Antônio, em Cocalzinho, a gente segue uma linha de trabalho que eu tive de deixar a minha infância muito cedo, Camila. Eu não tive bem uma juventude. A partir daí dos 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, já foi trabalhar para cuidar da família, ajudar meu pai e minha mãe a cuidar da família. E nós caminhamos muito nessa linha, e a linha da seriedade. E para mim, estudar sempre foi um trabalho muito importante. Sempre fui, sim, sem falsa modéstia, sempre fiz questão de ser o primeiro colocado de qualquer coisa que eu participasse. Isso vem lá do prezinho, por exemplo, eu fiz o prezinho, na época tinha isso, você nem sabe o que é isso. Na minha época eu já tinha prezinho. Tinha o prezinho, aí eu fiz o prezinho e não precisei fazer o primeiro ano, porque eu fui tão bem no prezinho e passei direto pro segundo. Gente! Então as coisas foram acontecendo muito assim na minha vida. Desenrolado eu sempre tive o estudo como uma coisa muito importante. O trabalho da criança, do jovem, para mim, sempre foi e é e será. Qual matéria o senhor tinha dificuldade ou ainda tem, assim? Você fala assim, o resto eu domino, isso aqui eu levo. Começo de carreira, assim, diferente de algumas pessoas que estão por aqui trabalhando conosco, línguas, mas línguas estrangeiras. A maior dificuldade sempre foi essa, porque o português eu não domino tão bem, mas faço questão de rebuscar ao máximo, principalmente na atividade que a gente exerce. Nós temos de dar exemplo para as pessoas, e aqui no podcast e em alguns lugares mais, a gente pode até ficar mais à vontade. O que eu domino com muita facilidade, números. Sempre fui muito bom em números, em exatas. Depois fui fazer curso de Direito, né? Vim pra cá, fui fazer curso de Direito. Com quantos anos? O segundo grau foi Administração de Empresas, olha aí. Depois parti pro Direito. Mas vamos voltar lá nos 15 anos? Bora. Olha, até 15 anos, trabalhando em Cocalzinho, já iniciando a carreira de pedreiro. Com 15 anos de idade eu terminei a minha 8ª série, olha aí. Formatura. Em Cocalzinho, o maior grau que tinha de estudo. Já tinha namoradinha aí? 8ª série. Vamos deixar isso pra depois. Daqui a pouquinho não vamos nesse assunto. A gente quer saber dos pormenores. Até 15 anos era só estudar. É mesmo? 8ª série, terminei. Diferenciado mesmo. Formatura da 8ª série. Cocalzinho não tem segundo grau. Na época era assim, viu, gente, que chamava. Não tinha esse negócio de ensino fundamental e agora ensino médio, não. Era primário e segundo grau. Então, chegando no segundo grau, 1ª série do segundo grau, vim para Anápolis. Fui estudar no Colégio Polivalente Frei João Batista. Também é importante ressaltar isso. Sempre estudei em escola pública. Não desprezando as escolas privadas, mas a escola pública não perde nada para ninguém. Quem faz a melhor escola é o aluno. É a capacidade é a determinação, é a força de vontade de crescer na vida.
E foi assim que nós caminhamos. Com 15 anos de idade, cheguei aqui, fui fazer. Pela manhã eu estudava no Polivalente Frei João Batista, por isso que eu disse que o trabalho do jovem é estudar. À tarde eu fazia curso de torneiro mecânico no Senai, formei torneiro mecânico, trabalhei no torno, torneiro mecânico no Senai. À noite fazia curso, essa você não sabe, pouca gente aqui vai saber. Fiz curso de datilografia. Eu já tive uma máquina de datilografia. Teclado cego, ASD, SFG, mais ou menos por aí, não me lembro direito das letras. E aí fiz curso de datilografia à noite. Então eu estudava de manhã no segundo grau. À tarde, curso de torneiro mecânico. À noite, curso de datilografia. Qual o tempo que sobrava? Depois do curso de datilografia, ia estudar para as provas que tinham para preparar. Eu não acredito que você era dedicado desse tanto. Sempre fui muito dedicado. Aí as primeiras namoradas aconteceram, é claro, né? Não tem jeito de não acontecer. Mas assim, com muita tranquilidade, coisa sempre muito simples, sem muito apego, exatamente porque o meu apego sempre foi estudar. O foco, né? Estava determinado. Sempre muito focado. Aí o que acontece? Terminando o curso no Senai, fui trabalhar numa torneadora. Trabalhei, fui para pegar realmente a mão na massa. Trabalhar com a profissão para a qual eu me formei. Queria muito ir para longe, na época a região de Minas Sul, a Sama, era o local onde absorvia mais a profissão de torneiro e se pagava muito bem. Mas a minha mãe não aceitou. Eu não quero nenhum dos meus filhos longe de mim. Olha. Então vamos ficar todo mundo aqui. Consegui trabalhar numa torneadora aqui em Anápolis, fiquei durante um período. Chegou a época de me alistar. Aí onde alistar? Ninguém na família tinha um exemplo. Nós não tínhamos ninguém da nossa família que podia falar assim, eu servi no tiro de guerra, eu servi na base aérea, eu servi no exército, qual que é melhor? Nada, não tinha. Não tinha nenhuma referência. Como a torneadora não estava me dando muito camisa, não tinha muito resultado financeiro, eu falei, olha, eu vou tentar ser militar então, parece que é bom. Via muita gente fardada ali na Boa Vista, né? Sempre criado na Boa Vista, muitos militares da base aérea fardados, falei, eu vou me alistar na base aérea. Aquela fardinha azulzinha, bonitinha e tal, tinha um vinco assim, ó. Aliás, a camisa quase dessa cor, olha que bacana. Aí me alistei na base aérea de Anápolis. Um trabalho danado para fazer uma peneira, um filtro lá, mas para mim o que eles faziam lá, exercício físico, para mim era a maior moleza do mundo. Já estava acostumado a quebrar a mamoneira no peito, pisar em caco de vidro, em vez de cortar meu pé, o caco que quebrava de novo. Ai, é bruto! Tanto que o casco era duro, então era muito tranquilo isso. Aí a maneira de selecionar para a base aérea de Anápolis, além dos estudos, é claro que eu já tinha segundo grau pronto, curso de torneiro mecânico, uma qualificação em datilografia, que na época isso era muito importante. Quem tinha curso de datilografia tinha homem, né? Detalhe, homem, datilógrafo, ó. Aí fomos para a base aérea de Anápolis, fui um dos escolhidos. A maneira de retirar era no exercício físico. Isso para mim sempre foi muito fácil, foi muito tranquilo. Em 1º de fevereiro de 85, adentrei as fileiras da aeronáutica. Soldado não, né? Começa como recruta. Recruta da aeronáutica, 6 meses de recrutamento, em seguida me formei soldado. Nessa formatura vim trabalhar logo em seguida na Vila dos Oficiais durante muito tempo. Depois fui me estudando, aproveitando o tempo de folga, continuei estudando, me preparando, queria ser alguma coisa a mais, seja nas Forças Armadas ou onde abrisse oportunidade. Surgiu a oportunidade de fazer o concurso para sargento. E o senhor já, nesse processo, o senhor entendia que o senhor estava, que esse era o caminho do senhor, que essa era a vocação, o militarismo, já estava tipo assim, é isso que eu quero para mim. Gostei muito do militarismo, por quê? Nós chegamos na base aérea 172 recrutas, para ficar uma turma de 70. E aí aconteceram os primeiros exercícios físicos, os primeiros, que nós podemos falar, né? Todo mundo já sabe, arranca-rabo, que é o que acontece para selecionar quem sai e quem fica nas profissões dentro do militarismo, e ali nós conseguimos ficar com tranquilidade. Me formando na base aérea, depois do recrutamento, percebi que existia alguma coisa além do exercício físico. Nós podíamos ali, a partir daquela formatura, praticar outros exercícios com mais tranquilidade, uma formação profissional, uma educação esportiva e, além disso, trabalhar profissionalmente. Aprendi a fazer o serviço de guarda, a trabalhar como polícia da aeronáutica, a fazer o serviço administrativo dentro da Força Aérea e me preparando. Eu falei, eu quero crescer aqui, eu dei certo aqui, vou crescer. Me preparando para fazer o concurso de sargentos da aeronáutica. Não
surgiu na época, nós passamos a abrir o concurso para sargento da PM. Consegui êxito e fui fazer o curso de sargento da PM, já em 86. Durante o curso de formação de sargento, 7 meses fazendo esse curso, surgiu a oportunidade. Nessa época. Novinha, e eu já estava fardado há bastante tempo. Passei no concurso para oficial da PM. Levei um susto. Na verdade, fiz o concurso como para treinamento. Falei, não, vou fazer isso daqui para ver como é que fica. Logrei êxito. 7 da minha turma de sargentos passamos no concurso para oficial. E o pai e a mãe, quando recebeu a notícia? Tem que me lembrar, hein? Tá voltando mesmo no tempo. Vamos voltar mais um pouquinho, então? Quando eu cheguei lá em casa, fardado a primeira vez, na base aérea de Anápolis. Minha mãe era um choro só. Olha, gente. O que é isso? Não pode, você não pode ser militar. Não tinha uma referência em casa. Aí, infelizmente, naquela época estava acontecendo a guerra entre Irã e Iraque. Aí minha mãe falava assim, você vai ter que ir para a guerra, vai morrer na guerra. Não, mãe, nós estamos na aeronáutica, lá é avião. A gente tinha um sonho que ia voar, soldado voava na aeronáutica. Eu acho que até hoje os soldados têm esse sonho. Só um sonho. Aí a gente tinha sonho, mas não, mãe, lá é tranquilo. Não, mas não pode e tal. E aí o pior é que ela teve que fazer toda a reforma do meu fardamento. Embora a gente receba o fardamento com um número específico, mas eu era bem magrinho, bem raquítico, teve que apertar todo o meu fardamento para dar certo. Já fui bem magrinho. Sério? Sério. E aí, depois disso, fomos para a PM, lá no concurso de oficial da PM. Graças a Deus, passei durante 3 anos de curso na PM, consegui ser o primeiro colocado em todos os anos. Não é para me vangloriar disso que eu estou falando, hein, gente? Isso é para servir de exemplo. De inspiração. É para servir de inspiração para as pessoas entenderem que, de acordo com a nossa determinação, com o nosso esforço, nós podemos chegar onde a gente precisa. Ah, mas meu pai não é médico, meu pai não é engenheiro. O meu também não, o meu é pedreiro. Até hoje. Pedreiro, não é pedreiro. E aí, eu fico muito contente em falar de um assunto. No dia que eu convidei meu pai e minha mãe para a formatura do meu curso de oficial, dia 20 de outubro de 1989. Nem eles sabiam, porque a gente escondeu até a última hora. Minha esposa já sabia que a gente namorava já, era Cabo Elisete. Não, então a gente tem que voltar um pouquinho. Se eu encerro isso pra gente voltar na capitã. Aí, Dona Elisete já estava comigo lá na formatura e na hora de receber a premiação, o primeiro colocado do curso de oficiais recebe a premiação, a espada entregue da mão do nosso saudoso governador Henrique Santino. Foi o aspirante Adailton, filho do seu Libânio, filho do pedreiro, que conseguiu ser primeiro colocado de 64 formandos naquela data. E a reação deles? A deles foi muito bacana, mas a minha foi mais ainda. Eu fiquei extremamente emocionado em poder dar essa honra para os meus pais. Seu orgulho, né? Muito, muito, muito emocionado. Em servir de exemplo para os meus irmãos, que logo em seguida, pela inspiração, entraram na PM também. Então, a gente foi crescendo nisso. Conheci uma esposa fardada. Pois é, agora vamos voltar. Qual a idade o senhor tinha? Quantos anos o senhor tinha? E como que foi? Ela já estava lá? Como é que vocês se conheceram? Não pode contar tudo, não. Era proibido na época. Mesmo? Era proibido. Policial militar masculino não podia se relacionar com a policial militar feminina. Ué? Era muito interessante isso, não é? Muito. O paisano, que a gente costuma falar, né? A pessoa civil podia namorar com as nossas policiais e a gente não podia namorar com elas. Eu quebrei essa regra. Namorei escondido. Com muito orgulho. Namorei escondido. O comandante não pode saber disso. Não, hoje ele já pode, já está na reserva. Não, 33 anos de casado. Mas nós namoramos escondido enquanto a dona Elisete era aluna cabo dentro da academia, ou então cadete de 2º ano, aluno oficial de 2º ano, Adailton, namorávamos escondido. E interessante também, né? Nós nos conhecemos melhor viajando dentro da aviação Canarinho aí, aviação Araguarina. Vindo para Nápoles, voltando para Goiânia. Vindo para Nápoles, voltando para Goiânia. Nosso namoro melhor era dentro do ônibus, porque não tinha ninguém para ver, a gente estava fardado, porque tinha que andar fardado, gente, para não pagar passagem. A gente não tinha dinheiro para pagar passagem, não, o salário era baixinho, pequenininho. E aí, essas duas pessoas indo e voltando, terminamos na minha formatura, 20 de outubro de 89, como eu disse. No dia 25 de novembro, me casei com a dona Elisete.
aspirante Adailton, Cabo Elisete, um dos casamentos mais movimentados de Anápolis, mais comentados. Nós fomos até para a retrospectiva do ano de 1989. Gente. TV Tocantins, à época, lá na porta, me lembro até do repórter, o Charles. Charles esteve conosco lá, entrevistou, e a pergunta capciosa que o Charles fez naquele dia. Nosso casamento foi bonito, hein, Camila? Cúpula de aço, oficiais com as espadas levantadas, a noiva mais bonita do mundo chegando, um aspirante lá, magrelinho, lá na frente esperando. Mas aí Chassi de grilo. chegou aquela belíssima cabo, que naquele dia não estava fardada não, só eu. Ela estava vestida de noiva, como deveria estar. E aí terminamos o casamento, fomos sair, cúpula de aço, aquela coisa mais bonita que ocorre no casamento dos oficiais da Polícia Militar, entrevistado bem na porta. Aí vem a pergunta do repórter, capciosa, para deixar o aspirante atordoado. E aí, como é que vai ser agora? Ele é cabo, o senhor é aspirante, o senhor é tenente. Quem é que vai mandar em casa? Eu falei, vai acontecer igual acontece em todos os casamentos, sempre é a mulher que manda. Isso acontece até hoje, ó, gente, depois de quase 33 anos, continua sendo assim. Hoje é a capitão-general que manda lá em casa. Adailton, fala pra gente, até como inspiração também, financeiramente falando, como é que estavam os dois? E no casamento? Já tinha casa, já tinha carro, já tinha mobília, o que tinha? Um aperto danado, tinha casa para alugar e não sabia nem onde ainda, tinha que procurar. Na verdade, nós nos casamos assim, pelo amor mesmo, pela vontade de casar, pela vontade de ficar junto, que era muito importante, a gente sentia isso, essa vontade de ficar junto, mas a dificuldade foi grande. A parte financeira naquele período a polícia ganhava pouco demais, eu aspirante, ela cabo, mas nós conseguimos juntar isso tudo aqui, juntar o nosso esforço, juntar o carinho, logo veio o Raicaf, que veio rápido de casar. Veio rápido, o Raicaf nasceu muito rápido. Pouco mais de 5 meses, esse menino já estava voltando. Rapaz, foi ele era rapidinho. Esse menino cresceu tanto, foi por isso. E exatamente nesse campo, nós continuamos assim uma vida profissional. Aqui em Anápolis eu trabalhava como comandante do policiamento urbano, 24/48, trabalhando na instrução, formando uma turma de soldados no expediente. Ela continuou trabalhando em Goiânia, a policial feminina não podia trabalhar no interior, então ficou passando aí, ela continuou viajando, indo e voltando, mas nós conseguimos superar tudo isso. Graças a Deus, hoje, depois de 33 anos de casado, quase, completamos em novembro, nós continuamos firmes. Continua na estrada, né? Viajando sem parar. Agora viajando mais um pouco. Por motivos diferentes, mas continuamos na estrada. Sim, sim. Nossa, que lindo, o coronel. Tá, e aí veio o Raicaf. Quanto tempo depois veio o segundo filho? Rapidinho, a gente não brincava em serviço, não. A coisa foi rápido. Não chegou nem a 2 anos, pouco mais de 1 ano, o Júnior já botucou também. E Raicaf Pedro Nascimento, depois veio o Adailton Júnior, e assim a gente foi caminhando. Resolvemos parar por aqui, a decisão foi até dela mesma. Não, vamos parar por aqui, a vida não está tão fácil, vamos seguir nosso caminho com esses dois aqui. E são maravilhosos nossos filhos, um orgulho, um prêmio, uma dádiva de Deus. Raicaf já nos concedeu 2 netinhas aí, e a coisa está crescendo cada vez mais, essa família vai longe. Isso aí. Coronel, e aí nesse contratempo já tinha no coração do senhor um anseio, ou de repente um vislumbre politicamente falando? O senhor entrar para a política ou ainda não tinha acendido Não, isso nunca passou na nossa cabeça. A nossa profissão, policial militar, foi o que eu escolhi para viver, para vivenciar. Foi por meio do trabalho policial militar que nós conseguimos criar a nossa família, ver os nossos 2 filhos caminhando no rumo certo, estudando, continuando o nosso legado, a nossa geração. Sim. Então nunca passou pela cabeça isso. Mas fui trabalhar, depois de trabalhar em Jaraguá, em Anápolis, em Goianésia, voltei para Anápolis e fui trabalhar em Goiânia. Trabalhando em Goiânia, fui promovido a capitão lá em Goiânia. Nessa condição surgiu a oportunidade de trabalhar com o então governador, à época candidato a governador, Marconi Perillo. E aí a gente se embrenhou nesse campo, acabou caindo num trabalho... O senhor fazia o que nessa época? Eu trabalhava como segurança pessoal do governador Marconi Perillo. Desde aquele período, executei todas as missões
dentro da Casa Militar. Olha Cheguei só. a ser secretário-chefe da Casa Militar O por homem de 4 confiança. anos. Eu acredito que sim, já Com fui certeza. muito homem de confiança do governador, da família dele, e graças a Deus mantenho uma amizade muito boa com todas as pessoas com as quais eu convivi naquele período. Não tenho nada a reclamar. É claro que a conjuntura hoje é outra, mas nós continuamos trabalhando e esse viés político veio bem depois. Na verdade, foi um estímulo, uma convocação para participar da parte política diretamente dela, e a partir daí colocamos nosso nome à disposição. Deus guiou, Deus nos honrou com a eleição e estamos aqui hoje, participando de podcast, como deputado, como Adailton, como coronel. Quando o senhor recebeu esse convite, foi mais ou menos quando o senhor passou no primeiro concurso, tipo assim, eu vou tentar, mas não sei, será? Porque sempre fica esse receio, né? Ou o senhor já, tipo assim, não, vou entrar, vai dar certo e vamos ser deputado estadual? Sempre foi com muita determinação que eu abracei todas as causas. Sim. A questão do concurso de oficial foi porque, na verdade, eu estava me formando no curso de formação de sargentos. Eu tinha um sonho de ser primeiro sargento. Já viu? Sabe que jeito que é primeiro sargento? Não. 5 lapas assim, ó. 5 divisas, bonito demais. Olha. Nossa farda era azul, um azulão, bonito. 5 divisas amarelinhas assim, ó. Era meu sonho. Você primeiro sargento, aquilo que é ser autoridade. Oh. E aí não consegui ser primeiro sargento. Durante o curso de formação de sargento, eu passei no concurso de oficial. Virei cadete, virei aspirante, tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Mas não consegui ser primeiro sargento. Mas respeito demais as praças, tanto que na nossa família tem vários, né? Minha esposa era cabo, eu tenho uma cunhada subtenente, tenho 2 cunhados sargentos, tenho um cunhado cabo, tenho 2 irmãos sargentos. Só lá em casa, se meu pai tocar a corneta, faz um pelotão, levanta na hora, um pelotão da PM. Então, é muito interessante isso, a profissão que a gente abraçou, serviu de exemplo para os demais, a turma foi chegando, e é uma profissão maravilhosa, atender, servir a população, servir a nossa querida gente goiana, é muito bacana, é muito gratificante. E como é que foi esse sentimento ali, a hora que o senhor, no dia lá que estava apurando os votos, saiu lá, ó, deputado estadual, coronel Adailton, eleito? Nossa Senhora, ô momento, hein? Primeiro, fazer... Porque tem toda uma história da sua campanha, né? Claro. Pouquíssimo recurso, a primeira campanha, já saiu direto deputado estadual. É verdade, pra falar a verdade, eu já fui representante de classe, mas por aclamação. Candidatura, eu nunca me candidatei a nada, nem a presidente de bairro. Mas o que ocorreu foi o seguinte, nós participamos de uma campanha muito dura, na verdade, mas abraçamos a causa. Como eu disse, muita determinação em tudo que eu vou fazer. Naquele momento de candidatura, nós começamos a vivenciar uma situação totalmente diferente. As amizades foram aproximando, nossos irmãos e irmãs de farda, os familiares, todo mundo abraçando a causa. Eu me vi num momento em que não tinha mais recurso para nada, faltando cerca de 15 dias para a eleição propriamente dita. Nós não tínhamos mais dinheiro nem para fazer o santinho. A gasolina já tinha acabado faz tempo. Comecei a campanha viajando, fui em alguns municípios, depois falando, não, vamos marcar passo aqui em Anápolis, porque nós não temos dinheiro mais para viajar, não. Aí começamos a marcar passo aqui na cidade de Anápolis. Marcar passo que eu digo ficar marchando, queimando a sola da botina sem poder viajar mesmo. Mas foi excelente a ideia, fizemos várias incursões aqui dentro da nossa cidade, conheci todos os bairros praticamente, fiquei conhecido nos bairros de Anápolis, fiquei conhecido da nossa população e da população de Goiás, porque as redes sociais chegaram, nos ajudaram a ficar mais conhecido. Fui votado em 155 municípios do nosso estado, com a graça de Deus e a honra que meus pais me deram. Aquele momento foi a aflição total, muita ansiedade, mas fomos para a eleição, firme e forte. Meu pai andou comigo em vários municípios pedindo voto, caminhando mesmo, pedindo voto junto comigo, principalmente na região dele lá, Girassol, Águas Lindas, Cocalzinha, Edilândia, Pirenópolis, e eu senti que dava. Deus vai me honrar mais uma vez, porque Deus nunca me desamparou. Qualquer dos projetos que eu já me envolvi na vida, eu fui atendido. 100%. Não posso reclamar um minuto de Deus, só reconhecer, agradecer, é gratidão total.
Aí o que ocorre? Depois, no dia da eleição, gente, vai dar certo? Não vai? 20 mil votos, 30 mil para ser eleito? 10 elege? Não sei o quê. Fomos para a apuração. Sentados, todo mundo, nossa equipe, aquela aflição toda, apurando voto a voto, as rádios falando, 1 eleito de Anápolis, 2 eleitos de Anápolis, só 2, não chegava no terceiro, e o coronel Dailton ali ansioso, será que não vai chegar no terceiro? A equipe, vai dar, coronel. E eu falava, não vai mais, já apurou mais de 50%, não tem mais jeito, numericamente está difícil, mas o meu coordenador de campanha falou assim, vai dar certo. E aí meu coordenador de campanha, na hora que chegou o momento de 94% das urnas apuradas, a rádio anunciou. Não, a rádio não anunciou. Alguém lá do TRE, amigos nossos da PM que estavam lá, falou, coronel, pode comemorar, o senhor está eleito. Eu falei, não tem lógica, a quantidade de votos não é suficiente. Aí eu falei, não tem lógica. Me coloca na linha com alguém do TRE, nem sei com quem que eu falei lá. Falei, não, coronel, pode comemorar, o senhor está eleito. Olha. Aí as rádios começaram a falar. Nem as rádios de Anápolis, nem da região, não acreditavam na nossa eleição. Uau. Da mesma forma que muitos políticos experientes não acreditavam e não deram valor na nossa campanha. Mas eu disse do meu coordenador de campanha, lembra? Disse dos meus cabos eleitorais. Meu coordenador de campanha está lá em cima, ó. Foi ele que falou, vai em frente, meu filho, você vai ser sucesso, vai ser vitória na sua vida. Declarou vitória e nós tivemos a vitória. Deu certo. Com 11.616 votos, nós fomos eleitos, enquanto tem deputado com mais de 30 mil votos que é suplente. Não chegou a deputado na época da eleição. E aí quando o senhor falou assim, poxa, deu certo, Deus me abençoou, estou dentro, a Assembleia Legislativa que me aguarde, o que o senhor assim, colocou como um projeto principal no seu coração? Porque com certeza durante a campanha o senhor deve ter gerado no coração bandeiras, né? Essa bandeira eu vou lutar, vou levantar e tal. Mas até então era uma expectativa. A partir daquele momento que houve a confirmação, o senhor já tinha determinado. Como é que foi esse momento assim de sentimento, de sensação? O que eu vou fazer? O que vai ser mais importante para mim enquanto deputado? Olha, a segurança pública sempre em primeiro plano, né? Não tem jeito. 32 anos servindo na Polícia Militar, mais quase 2 anos na base aérea, fica aquele foco. Aí chega na Assembleia Legislativa, o que eu posso fazer pela segurança aqui na Assembleia? E com um detalhe muito importante, eu fui eleito na oposição ao governo. Então, tem como fazer? Não tem como? Conhecer o sistema, conhecer como funciona o Legislativo, que eu não tinha nem noção disso. É claro que a gente lê, a gente estuda, mas na prática é um tanto quanto diferente. Aí conhecer o sistema legislativo. E o senhor sentiu que demorou um pouco? Foi rápido? O senhor sentiu receio no início? Aí eu me aprofundo a tudo, né? Eu já disse aqui, eu vou fundo em tudo que eu vou fazer. Comecei a conhecer, graças a Deus conquistei o respeito de alguns. Hoje eu tenho o respeito de 100% dos deputados, não tenho dúvidas disso, porque pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pela maneira de ser e de agir, pela verdade que eu pratico, pela transparência o tempo todo, tenho respeito de todos os deputados. E naquele período de inicial, escolha da bancada, quem é que vai ser a mesa diretora, quem será o presidente, nós fomos cooptados. E aí, aqui ou ali, todo mundo pedindo o voto, conseguimos definir uma bandeira, estamos com esse candidato a presidente, ganhamos a eleição e continuamos trabalhando. Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que já tenho um pouco de experiência, já aprendi um pouco do trabalho legislativo. E creio que um pouco mais de experiência não é ruim. A ideia principal em ter sido candidato e depois de eleito é servir. A palavra é essa, servir. Servir a população do estado de Goiás. E eu tenho um conceito muito fácil disso, uma definição. Qualquer que seja a pessoa que se coloque no serviço público, seja profissional contratado, seja ele efetivo, seja ele eleito, seja ele concursado, ele é servidor público. Esse verbo não pode deixar de ser conjugado. Servir a população do nosso estado de Goiás. Esse sempre foi meu objetivo e, graças a Deus, estou buscando fazer isso na Assembleia. Quem acompanha o trabalho do senhor vê quão atuante o senhor é, né? Inclusive, o senhor faz parte da base de governo. E, assim, é interessante a gente fazer talvez seja comparação, mas eu acho que é mais uma análise geral, porque
porque a gente vê muitos políticos, né, que a princípio querem o poder, querem estar ali por uma questão de status, de oportunidades, mas visando a si mesmo, visando, né, o próprio umbigo, e a população, os eleitores, aqueles que confiaram, vão ficando ali em segundo, terceiro plano. E é interessante ver essa atuação do senhor em vários segmentos, né? Desde a segurança pública, uma outra bandeira que eu vejo como a menina dos olhos do senhor também é a educação, claro. A cultura, né? A gente vê quantos benefícios a cultura tem recebido, né? Através de projetos de lei do senhor. Então, resume pra gente essa questão dessa atuação do senhor. Tem hora que cansa, tem hora que dá vontade de chutar o balde, tem hora que dá... Porque tem hora que eu fico cansada de ver todo esse movimento incansável, e é de madrugada, e 6 horas da manhã tá de pé, e chega 2 horas da manhã, e 5 horas da manhã pega estrada. Chega uma hora que cansa, dá vontade de parar. O que motiva o senhor a continuar? Olha, nós já falamos um pouco aqui da nossa atividade de vida, de como nós buscamos atuar desde criança, desde os 12 anos de idade. Sempre foi muito trabalho, sempre foi muita responsabilidade, muita determinação. Não é diferente também no nosso mandato. Depois de eleito e assumir a cadeira de deputado, fui eleito presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Goiás. Um susto para muita gente. Até para mim mesmo, foi uma surpresa. Falei, mas como que esse deputado me elege presidente da Comissão de Turismo? Eu tinha que ser presidente da Comissão de Segurança Pública. Mas aí eu participo, nós temos 17 comissões na Assembleia, participo de várias, sou membro titular da Comissão de Segurança Pública, membro titular da Comissão de Saúde, onde a gente atua muito, viu? Sim. Nossas verbas encaminhadas para todos os municípios de Goiás, a maioria delas são na área de saúde ou estão focadas no campo da saúde. Até porque passamos por um período muito ruim aí de pandemia, mas nós continuamos trabalhando em benefício da população. Uma vertente muito importante. Estou vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Essa daí é minha bandeira mesmo. É a menina dos olhos. Você foi feliz na colocação. Porque eu tenho muita convicção de que quando eu comecei os meus estudos, desde lá do prezinho, que nós já falamos por aqui, e consegui chegar onde eu cheguei, nós precisamos proporcionar às crianças, aos jovens goianos, aos jovens brasileiros, a oportunidade de se formarem, de buscarem a sua vocação, alcançarem o seu objetivo. Então, sem a educação, não temos chance nenhuma disso acontecer. Então, a educação de qualidade que é praticada hoje no estado de Goiás, principalmente na rede estadual, me deixa muito orgulhoso, me deixa muito satisfeito em estar vice-presidente da Comissão de Educação. Além disso, como eu disse na Comissão de Turismo, nós temos aberto o leque. Nós estamos mostrando Goiás aos goianos, mostrando Goiás aos brasileiros e até ao mundo. Nessa presidência da Comissão de Turismo, já viajamos muito, mostramos vários municípios de Goiás que ninguém conhecia. Sim. Posso citar aqui, lá entre São Domingos e Guarani de Goiás, complexo de 14 cavernas que são conhecidas por turistas do mundo todo e os goianos não conhecem. É o Parque Estadual de Terra Ronca, que funciona, que existe ali naquele município. Belíssimas cachoeiras com cursos d'água naturais que ocorrem ali naquela região e que nós precisamos conhecer. Eu convido a todos para conhecer. Mostramos Lagoa Santa, onde temos água extremamente cristalina brotando do fundo da represa da Lagoa Santa, que o nome é esse da cidade, por causa dessa represa da Lagoa Santa, brotando e aí, além do mais de ser transparente, é termal, água quentinha nascendo ali às nossas vistas e a gente fica preocupado em visitar outros estados. Então a gente precisa conhecer melhor o nosso estado. Valorizar, né? Mostramos Colinas do Sul, município pouquíssimo conhecido do estado de Goiás, que faz parte da Chapada dos Veadeiros, um dos nossos complexos turísticos mais importantes do estado de Goiás, e além disso é banhada pelo Lago Serra da Mesa. Pouca gente conhece. Nós mostramos. E está lá o vídeo da Assembleia, da Comissão de Turismo, entregamos para a Prefeitura um vídeo muito bem feito, um material publicitário, para que ele venda, entre aspas, o seu produto. Porque a cidade bem preparada se torna um produto, um destino turístico muito importante para que se possa alavancar o turismo na região. Gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida, gerar oportunidade, gerar alegria para as pessoas que moram naquela região. Então, esse é o nosso objetivo principal na Assembleia, fazer com que o nosso estado seja cada vez melhor. Um local bom para se crescer,
um local bom para se viver, um local bom para se empreender. Esse é o objetivo principal do Coronel Dailton enquanto deputado estadual. E aí, essa questão da correria, do dia a dia assim meio atribulado, as agendas lotadas, para mim é uma satisfação. Minha vida sempre foi muito corrida dessa forma e a gente hoje tenta organizar melhor para que as coisas fluam da maneira que tem que ser. E esse trabalho não para e não vai parar. Com muita fé em Deus, nós continuaremos trabalhando muito. Coronel, agora para a gente encerrar, a gente vai encerrar com uma curiosidade do senhor. Mas antes, parabéns pela atuação, parabéns pelo comprometimento. Eu realmente não sei como é que o senhor consegue esse pique, consegue estar sempre ali atuante e com essa agenda toda do jeito que a gente que acompanha mais de perto sabe que é muito movimentado. Então, parabéns por representar com louvor, com maestria, cada voto que foi confiado no senhor. Obrigado. Agora vamos encerrar com uma pergunta simples. O senhor tem 2 cicatrizes que destacam na testa do senhor. Uma assim, deixa eu virar para a câmera aqui, uma assim e uma assim. Essa sim. Isso. Era super chique que está escondido pela O que é que o senhor estava aprontando? Deus quem olha isso. Foi na troca do plantão do Anjinho da Guarda. Não, é muito importante isso. É porque dizem que gato tem 7 vidas. Eu já tive mais grave, eu já tive uns 4 acidentes de trânsito. Essas cicatrizes são referência de alguns deles, 2 principalmente. Saindo de serviço um dia, aqui do 4º Batalhão, trabalhando na antiga Faiana, até de madrugada, por volta de 5h30 da manhã, dirigindo o meu Fusca, tentando chegar na Boa Vista, dormi no volante e acabei abraçando um poste, onde gerou essas cicatrizes maiores aqui. A outra, que já está um pouco invisível, coberta pela sobrancelha, foi caindo de moto mesmo. Atropelei um ciclista aqui também na Avenida Brasil e acabei me envolvendo com um acidente mais grave. Mas, como eu disse, Deus me acompanha, Deus guia. Meu anjo da guarda não estava de folga. Se ele estivesse, o acidente tinha sido mais grave. Foi só na troca do plantão, viu, gente? Meu anjo, meus protetores são muito importantes para mim. Por isso eu tenho que agradecer sempre a Deus e levar a minha vida buscando fazer o bem, buscando melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Pode até parecer assim, arrogância, petulância, mas ontem, por exemplo, estive ali na comemoração, na celebração de Pentecostes, no ginásio Carlos de Pina, um avivamento assim que não tem jeito. Ali o Espírito Santo desce mesmo, cuida e a gente envolve, não tem jeito. Entrou lá, vai sair de lá melhor. Quem não quer sair melhor, não entre, porque se entrar vai ser envolvido, o Espírito Santo opera. E o Espírito Santo operou ontem à tarde ali no Carlos de Pina. Eu estive por lá e saí de lá muito maravilhado mesmo com tudo o que aconteceu. E aí a gente percebe que aquele povo todo reunido ali, de vários locais do nosso município, de vários municípios diferentes, e a gente percebe que Deus realmente é muito grande. Deus é muito importante. E aí, às vezes, eu peço até o que pode ser considerado impossível. Eu peço para ser a perfeita oferenda. Eu peço a Deus para ser sempre um instrumento de Deus na Assembleia Legislativa de Goiás. Peço muito isso, para que eu possa, durante a oração do Pai Nosso, tem uma parte que eu gosto muito, né? E que a gente precisa rezar. Essa eu falo 3 vezes. Não nos deixais cair em tentação, não nos deixais cair em tentação, não nos deixais cair em tentação. É muito importante isso, porque ela existe em todos os campos. Na política um pouquinho mais. Mas uma coisa a gente precisa deixar muito claro aqui também. Não podemos generalizar hora nenhuma. Não é porque a pessoa se envolveu na política que ela necessariamente tem que ser desonesta. A política pode, deve e está sendo exercida por pessoas boas. Nós estamos renovando muito. Eu quero reconhecer na pessoa dos outros 40 deputados estaduais que estão na Assembleia, uma 19ª legislatura, que trabalha muito em prol da população do estado de Goiás. Prova disso foi esse período de pandemia em que nós nos abraçamos todos, oposição e situação, para ajudar o governador Ronaldo Caiado a tocar a situação, a conseguir conduzir isso bem. Na área do turismo, por exemplo, foi o primeiro a ser fechado, o primeiro segmento a sofrer muito, foi o turismo, principalmente o turismo de eventos. Não tem como fazer turismo sem reunir pessoas, fazer eventos sem reunir pessoas. E nós conseguimos superar isso tudo
com um trabalho forte junto ao governador Ronaldo Caiado, junto aos prefeitos municipais, aos secretários de turismo, e aí a saúde veio, respaldou, a segurança pública se juntou, bombeiro, polícia militar, SAMU, polícia civil, todo mundo junto com a saúde, a educação se desdobrou. É uma coisa que a gente precisa desmistificar também. Muita gente, inclusive gente esclarecida, falava assim na pandemia, não, precisa preocupar com o professor não, precisa vacinar prioritariamente não, porque o professor não está trabalhando. Ora, eles não estavam dentro da sala de aula, mas estavam trabalhando muito mais, desdobrando, porque dar aula em sistema online, o professor fica 24 horas por dia à disposição do aluno. O zap do professor toca a todo momento com o aluno que está em dúvida. Sim. E pior ainda, nós tivemos muita situação de fazer busca ativa, de buscar o aluno em casa, de levar um celular para ele, de levar um computador para ele, porque a família não tinha condições de oferecer. O nosso estado não tinha condições suficientes de operadoras de internet suficiente para transmitir tudo isso ao mesmo tempo. E nós conseguimos superar todas essas dificuldades e estamos aí. Estamos aí no novo normal? Não, no normal. Com fé em Deus, essa pandemia já está acabando. Temos de tomar cuidado para manter alguns protocolos necessários, está flexibilizado sim, mas a gente tem que se cuidar. Sim. Nós precisamos de manter o distanciamento, usar o álcool em gel, dentro das necessidades com algum sintoma gripal, vamos usar a máscara, não faz mal hora nenhuma a gente usar a máscara, porque nós precisamos sobreviver e temos que agradecer a Deus sempre. Gratidão sempre. Sabe por quê, Camila? Sabe por quê, equipe? Porque nós estamos aqui, senhores que estão nos acompanhando. Pessoas jovens, crianças, adultos, pessoas mais experientes que nos acompanham. Nós estamos aqui. Gratidão a Deus o tempo todo por isso. E para que nós possamos permanecer e cuidar mais e melhor das pessoas, nós precisamos continuar trabalhando. E para continuar trabalhando, nós precisamos muito de vocês, da sua compreensão, da sua conscientização, das suas orações e da sua participação no nosso trabalho. Como eu disse agora há pouco, todas as nossas redes sociais. Coronel Adailton, nos acompanhe o nosso trabalho, que você também vai ficar maravilhado e vai poder nos transmitir sugestões, orientações, críticas, porque somos servidores públicos, estamos abertos às críticas, às orientações, às propostas para melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo do nosso querido estado de Goiás. É isso, pessoal. Muito obrigada a todos pela atenção que nos acompanharam aqui. E, se Deus quiser, até a próxima, né, Coronel? Com fé em Deus, muito em breve estaremos juntos. Eu tô aprendendo, gente, tô me ligando aí nessa questão da vibe e tal. Vamos junto aí. É podcast, é trabalho ao vivo, estamos todos juntos, porque o meu compromisso é com você.